Bom dia para você que nos acompanha pela internet. Bom, os professores, técnicos administrativos e também os estudantes da Universidade Federal de Goiás estão em greve e a gente trouxe hoje aqui o técnico administrativo Márcio Cruzeiro, que é do Centro de Gestão Acadêmica aqui da UFG, para falar um pouco sobre a greve dos técnicos administrativos. Márcio, bem-vindo. Eu queria que você começasse falando de uma forma bem didática, por que vocês estão de greve, o que vocês reivindicam? Os técnicos eles já estão há 2 meses paralisados e nós queríamos entender um pouco mais. Bom dia, Milene, bom dia a todos e todas. Bom, nós estamos, na verdade, em greve há 83 dias. Né? A greve foi deflagrada no dia 28 de maio e hoje completamos 83 dias de paralisação. Nós poderíamos dizer que a nossa greve ela tem 4 eixos de reivindicações. O primeiro seria no âmbito nacional e diz respeito aos servidores públicos federais de uma forma geral. E nesse eixo nacional, geral dos servidores públicos federais, nós temos aí algumas reivindicações que são históricas, que são as principais, como, por exemplo, database e negociação coletiva. Hoje nós não temos a mesma prerrogativa que os trabalhadores seletistas, regidos pela CLT, que são os trabalhadores da iniciativa privada, que tem uma database, uma negociação coletiva, então todo ano eles têm no mínimo uma reposição inflacionária, né, para prover os salários contra a corrosão das perdas salariais. No nosso caso, não existe essa possibilidade. Então, ano após ano, nós ficamos ao sabor das políticas de governo e aí isso nos obriga a permanentemente fazer uma greve na busca de recomposição salarial. Então, isso diz respeito a todo o conjunto dos servidores públicos federais. A segunda grande questão é a própria reposição salarial, né? Hoje nós estamos pedindo uma reposição salarial, não é aumento de salário, é um reajuste em função das perdas ocorridas do segundo semestre de 2010 a computar até julho de 2016, na ordem de 27,3%. Então, esse índice de reposição, ele também diz respeito a todos os SPFs, aos servidores públicos federais, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Na verdade, com relação ao Judiciário, há uma negociação, que foi um projeto de lei aprovado no Congresso, que a presidente vetou, e está uma negociação separada. Então, essa perspectiva de reposição de 27,3% é dos trabalhadores do Executivo. Um outro eixo nosso seria também no plano nacional, mas diz respeito a negociações específicas da nossa própria categoria. Então nós temos aí em vista a reestruturação e o aprimoramento da carreira. Hoje nós temos um plano de cargos e salários extremamente defasado, né? As nossas categorias hoje, elas têm uma formação de carreira muito arcaica, né? E isso traz muitos prejuízos no sentido de aprimoramento, no sentido de ganhos salariais, né? Para se chegar no final da carreira com um salário que seja minimamente decente, né, para o aposentado e o próprio crescimento dentro dessa carreira. Um terceiro eixo seria a nossa pauta interna junto à administração da UFG. Nós temos, por exemplo, pautas importantes, né, pontos de pauta importantes que são de alçada da administração local, como, por exemplo, a saúde do trabalhador. Nós lutamos hoje pela implantação dos exames periódicos, que nós não temos, né? Então nós lutamos por essa implantação dos exames periódicos. Nós lutamos pela questão da insalubridade. Existem muitos colegas, muitos companheiros que trabalham hoje com reagentes químicos, biológicos e que não têm o menor acompanhamento desses riscos, né? Então nós estamos aí brigando para que haja um efetivo acompanhamento por parte da administração da UFG desses riscos, de suas prevenções, exatamente para cuidar da saúde dos trabalhadores que hoje têm seu métier nessas áreas de risco. E um terceiro ponto, que para nós é uma pauta histórica, e esse é um ponto que diz respeito a toda a comunidade universitária, que é a implantação dos turnos contínuos em todos os órgãos e unidades da UFG que atendam aos decretos da legislação que falam sobre turnos contínuos. O que são os turnos contínuos? Existem 2 decretos, né, um de 1995 e um de 2003, que dizem o seguinte, que
órgãos públicos que tiverem necessidade de atendimento de no mínimo 12 horas ou necessidade de atendimento noturno, eles podem reduzir a jornada de trabalho, eles podem ter esse turno sem interrupção para o usuário, em contrapartida, aplicar turnos de 6 horas sem intervalo para os servidores que trabalhem nesses órgãos e unidades. Então, qual é a vantagem da implantação dos turnos contínuos? Você sabe que hoje muitos estudantes trabalham e às vezes não têm condição de comparecer ao UFG em horários diferentes do seu horário de aula, ou então mesmo em outros períodos para procurar uma secretaria, conseguir uma declaração, enfim, tratar de assuntos que sejam da área administrativa. Então, às vezes, o estudante sai da aula, chega a uma secretaria, ela está fechada para o almoço, então ele, depois das 18 horas, ele encontra também as portas fechadas. Nós queremos que os turnos contínuos sejam implantados e, consequentemente, esse horário ele vai ser permanentemente aberto ao atendimento ao usuário. Então, não haverá fechamento para o almoço, o atendimento será estendido após as 18 horas, de forma tal que todos possam ser atendidos conforme as suas necessidades. Em contrapartida, haveria para nós uma redução de jornada de 40 para 30 horas semanais. Isso significa qualidade de vida, isso significa melhoria das nossas relações como um todo. Porque você tem uma ideia, hoje muitos dos companheiros que trabalham aqui no Campus 2 moram do outro lado da cidade, então a gente consome um grande tempo em deslocamento, e mais os intervalos de almoço. Então, para um turno de 8 horas, hoje a gente consome aí cerca de 12 horas. Então, a gente quer exatamente casar essa melhoria do atendimento ao usuário com a melhoria da nossa qualidade de vida. E a gente entende que a implantação dos turnos contínuos e a redução da jornada de trabalho pode ser uma grande oportunidade para a universidade pensar na melhoria dos seus processos, na redução da burocracia, no investimento em tecnologia, para reduzir os prazos de fornecimento de documentos, enfim, digamos que para investir na mais-valia relativa, na melhor produtividade do servidor, para não ficar só nessa premissa de que é o tempo de trabalho que vai conferir uma produtividade, uma produção melhor, mas é a melhor aplicação, a melhor observância desse tempo de trabalho. E um outro eixo da nossa greve, isso diz respeito a todos no âmbito nacional e no âmbito da universidade a todas as categorias também, que seria uma resistência contra os cortes que foram feitos pelo ajuste fiscal do governo. Então, nós somos terminantemente contra esses cortes. Nós temos a exata noção de que eles vão trazer um prejuízo muito grande para a universidade. Nós hoje já enfrentamos os efeitos do ajuste fiscal, porque houve um corte de cerca de 11 bilhões no orçamento das instituições federais. E para você ter uma ideia, a UFG hoje, o reitor já declarou que possivelmente a partir de setembro o funcionamento da universidade estará comprometido por falta de recursos. Então nós temos conta de energia atrasada, nós temos uma demissão já de servidores terceirizados na área administrativa, na área de vigilância, na área de limpeza. Nós tivemos aí uma redução drástica de recursos da CAPES destinado aos programas de pós-graduação. Então novas bolsas não serão concedidas, diárias para viagem, para apresentação de trabalhos em congresso, para pesquisas, tudo isso está extremamente comprometido. Então esse é um dos principais eixos. Eu diria que esse eixo precede todos os outros, uma vez que ele diz respeito à própria defesa da universidade pública. E é através desse eixo que a gente quer dialogar, debater com a sociedade precisa compreender quais são os efeitos desse ajuste fiscal, porque hoje todos os pais efetivamente sonham com o seu filho estudando na universidade pública. Mesmo que ele despenda milhares de reais para que o seu filho estude numa escola privada, no ensino médio, e que vai lhe custar bastante, chegou na educação superior, ele tem consciência de que a universidade pública é a melhor educação que existe. Então, todos efetivamente sonham com seu filho fazendo um curso na universidade pública. Então, é preciso que a sociedade entenda que essa
perspectiva, ela pode estar muito comprometida, né, por essa política de governo de ajuste fiscal, porque esse ajuste fiscal, ele tende a se aprofundar. Não devemos esperar que em 2016 seja diferente, porque a economia não dá sinais, né, de crescimento, e nós sabemos que hoje o orçamento público ele é muito comprometido com os encargos à dívida pública. Para você ter uma ideia, hoje entre 35% e 40% do orçamento da União é destinado para pagamentos de amortizações e juros da dívida pública. Então nós temos quase 50% de todas as verbas da União, né, destinados a satisfazer os rentistas, banqueiros, em detrimento, né, dos serviços básicos de cidadania, que seria principalmente educação, saúde, transporte, segurança, infraestrutura básica, né, enfim. Então nós pretendemos, né, nós técnicos administrativos, né, extrapolar esse debate, né, transcender os muros da universidade e debater com a sociedade, dialogar com a sociedade no sentido de mostrar para ela que as nossas reivindicações particulares de categoria, elas fazem parte de um processo maior que é da própria desconstrução da universidade pública, né? Uma vez que você tem, quando o governo tem pela frente essa degradação das carreiras do serviço público, ele está desestimulando, obviamente, novos concursos, né, pessoas que teriam interesse de seguir o serviço público, né, de ir para a iniciativa privada, e no fundo disso está o desmantelamento de toda a estrutura do serviço público, em particular da educação e da saúde, onde os investimentos são maiores, né, em decorrência das necessidades específicas e muito grandes, né? Então são esses 4 eixos que conduzem a nossa greve hoje. E Márcio, quais dificuldades você acredita que atrapalham, impossibilita esse diálogo com a sociedade? Nós temos uma série de questões de ordem até, eu diria, históricas, né, que hoje nos impedem de ter um diálogo efetivo com a sociedade. Nós tivemos, no longo dos últimos anos, um processo muito forte de despolitização na sociedade brasileira, né? Nós tivemos aí, digamos, o amortecimento dos movimentos sociais, nós tivemos a cooptação de muitos líderes sindicais e de movimentos sociais. Isso fez com que o debate político, o conflito social, né? E quando eu digo conflito social, é realmente o povo ir para as ruas e lutar pelos seus direitos democraticamente, né? E cobrar políticas que sejam realmente voltadas para a satisfação dos interesses da sociedade como um todo, principalmente das classes trabalhadoras, que hoje são mais sacrificadas. Então nós tivemos um processo de despolitização que levou a sociedade a, digamos, hoje ter uma certa descrença na ação coletiva. Então hoje, quando a gente fala em greve, nós temos aí muita resistência da comunidade externa e mesmo talvez da comunidade interna, por achar que a greve é um processo inoportuno, né, que traz prejuízos, né, que não é o momento ideal. Então nós temos uma série de senões no momento de greve. Ocorre que a greve, Milene, ela é um momento da gente colocar o sistema em crise, né? A greve é um ponto radical, porque ela vai dizer o seguinte: alguma coisa está errada, né, dentro desse processo. O que é que está errado? Não é só questão do meu salário que é baixo, mas as minhas condições de trabalho, o ambiente em que eu trabalho, né, a instituição em que eu trabalho, o papel dessa instituição dentro da sociedade, a relação dessa instituição com a sociedade, tudo isso então pode ser debatido no momento de greve, né? E é isso que a gente pretende. Não é fácil porque nós temos também a questão da mobilização interna, e aí nós temos também dentro das categorias uma certa dificuldade em fazer com que essa ideia de uma greve massiva ela seja efetiva, né? Que as pessoas saiam da sua zona de conforto e realmente participem dos movimentos de greve, que assumam sua posição, né, realmente de descontentes, né? A gente sabe que hoje a maioria está efetivamente descontente, tanto com as próprias condições de trabalho, com o salário, como com a política que o governo vem implementando com relação à universidade.
Mas romper com essa zona de conforto e realmente ir para frente de luta é uma dificuldade que a gente enfrenta. Mas isso não quer dizer que a greve não seja efetiva, que a greve não tenha força. Pelo contrário, hoje a universidade está parada, 100% parada, ou praticamente 100%, professores, estudantes e técnicos administrativos. E nesse sentido, no sentido de estimular o debate e no sentido de estimular o diálogo, nós temos tentado fazer com que as 3 categorias se unam em reuniões unificadas de comando, em ações coletivas que sejam comum a todos, para que essa voz ela possa chegar até a sociedade, a comunidade externa, né, e que possa haver uma reflexão mais universal, né, sobre os destinos da universidade pública hoje. Entendi. Você falou das pautas, né, como ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é nem aumento de salário, aí tem vários fatores, e eu queria que você comentasse um pouco a respeito da negociação, da articulação com a reitoria, como que ela tem se posicionado em relação às reivindicações do movimento grevista dos técnicos. Então, nós negociamos tanto com o Ministério do Planejamento e com o Ministério da Educação, quanto com a reitoria, né? Com relação ao reajuste salarial e outras pautas que estão inscritas no nosso processo de reestruturação e aprimoramento da carreira, essa negociação efetivamente é com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o MPOG, e com o Ministério da Educação, o MEC. Com relação à reitoria, nós temos a nossa pauta interna, que eu citei para você alguns itens, né? E isso é efetivamente negociado aqui. Nós temos enfrentado nas últimas greves, nos últimos movimentos, né, de paralisação, uma resistência muito grande da reitoria com relação à nossa pauta interna. Nós temos aí reivindicações que são históricas, que não avançam. Cito para você a questão da saúde do trabalhador, a questão do assédio moral. Nós temos relações de trabalho muito deformadas hoje na UFG. Existem relações muito distorcidas entre as chefias e os servidores técnico-administrativos, mesmo entre professores, há uma hierarquia com relação aos técnico-administrativos, né? Então isso gera muitos conflitos que acabam refletindo na própria saúde física e mental do trabalhador técnico-administrativo. Então essa nossa pauta, esse nosso item de pauta com relação ao assédio moral, ele é histórico e ele não avançou absolutamente nada nos últimos anos. Para você ter uma ideia da resposta que a reitoria nos deu sobre esse item, na resposta geral que ela deu da pauta interna, nesta greve, ela diz que ela está colocando como solução para mitigar o problema do assédio moral o concurso para mais um psicólogo. Quer dizer, você trata da doença, mas não trata da causa da doença. Nós queremos que as relações de trabalho sejam revistas, nós queremos que a política, né, da UFG seja revista no sentido de melhorar as relações de trabalho e não contratar mais psicólogo para depois que a pessoa está com problema, né, ela ir parar num consultório psicológico. Essa não é a ideia, né? E com relação à pauta, com relação ao nosso item de pauta da jornada, dos turnos contínuos, da jornada de 30 horas, também há uma resistência política muito grande da reitoria, porque a reitoria entende que não é possível implantar os turnos contínuos na UFG como um todo. Nós sabemos que determinados órgãos não vão se adequar aos decretos que têm essa prerrogativa, mas são poucos. A maioria, como as unidades acadêmicas, elas podem funcionar sim no período de 12 horas e período noturno, porque há demanda para isso. Mas mesmo nessas unidades em que há o atendimento ao público, né, a administração da UFG se nega a implantar os turnos contínuos, sob alegações como não há servidores suficientes para redução da jornada de trabalho e que o MEC, caso a UFG promova a redução da jornada de trabalho, o MEC não mais concederá vagas para técnicos administrativos. Os dois argumentos a gente entende que são falaciosos. Primeiro porque a gente sabe que já há informalmente, oficiosamente, muitas unidades dentro da UFG que implantaram os turnos contínuos e vem funcionando bem, né, através de acordos internos, e vem funcionando bem.
Em segundo lugar, porque o MEC se posicionou recentemente junto à nossa federação, a Federação dos Sindicatos dos Técnicos Administrativos em Educação, que é a FASUBRA, e o MEC se posicionou oficialmente dizendo que não há nenhuma relação entre o dimensionamento de vagas de técnicos administrativos e a jornada de trabalho, né, efetivamente adotada pela instituição. Então, cabe à reitoria da UFG, né, fazer esse gestionamento interno, né, e implantar os turnos contínuos, né, ou autorizar a implantação dos turnos contínuos naqueles órgãos que atendam à prerrogativa do decreto, que é atendimento ao público com jornada, né, com turno de no mínimo 12 horas ou jornada noturna também. Então, nós temos grandes problemas de negociação com a administração central da UFG, não há um efetivo diálogo, há sempre um posicionamento muito centralizado, né, muito, digamos assim, autocrático da administração, e não debater seriamente com a categoria as suas reivindicações. Ok, como técnico, né, temos aí o Sintifes, para quem não conhece, é o Sindicato dos Técnicos Administrativos de Goiás, Sintifes Goiás. E como que você tem analisado a atuação desse sindicato no decorrer da greve? Bom, hoje nós temos, dentro da construção da greve, nós temos algumas forças políticas que estão em ação dentro da categoria dos técnicos administrativos, né? Nós temos a direção do Sintifes, que tem uma linha política determinada, nós temos uma outra corrente que tem uma outra linha, e eu faço parte de uma corrente política chamada MUD, que adota uma outra postura, né? Então, há um debate sobre práticas políticas, né, na construção da greve, mas nós procuramos fazer com que os interesses da categoria, né, sejam superiores a essas divisões internas. Então há um esforço, mesmo que o debate seja acirrado, né, mesmo que às vezes haja confronto, há um esforço de parte a parte para que dentro da construção do processo de greve nós possamos chegar a ações conclusivas que sejam de fato, né, proativas e tenham como objetivo a resolutividade da greve, né, em benefício, né, da categoria. Então, há divergências políticas, né, a gente não pode negar que há. Nós do MUD, nós defendemos um sindicato que seja absolutamente independente de relações institucionais com a reitoria, com partidos políticos, com o governo. Nós entendemos que o sindicato tem que ser um órgão independente, tem que ser um órgão que esteja atento, que esteja ligado inexoravelmente, né, à base, né, e às suas necessidades. Até porque a gente considera que uma luta sindical, uma greve, ela é uma expressão de resistência das classes trabalhadoras, né? E para fazer isso a gente tem que ter uma perspectiva de liberdade institucional, né? Então, nesse sentido, a gente acredita que as prerrogativas que nós temos dentro do serviço público, que é uma estabilidade, uma possibilidade de fazer uma greve sem grandes retaliações, né? Isso deve servir, né, de motivação, deve servir de estímulo para que outras categorias de trabalhadores também componham com a gente essa resistência. Por quê? Nós temos visto nos últimos anos, Milene, e principalmente no atual momento, né, uma série de medidas de achaque às classes trabalhadoras. Para você ter uma ideia, de dezembro para cá, nós tivemos as MPs 664 e 665, que mexem no direito de pensionistas, de doentes e desempregados. Depois nós tivemos o Plano de Proteção ao Emprego, que prevê redução da jornada de trabalho com redução de salário para preservar o lucro dos empresários. Recentemente nós tivemos uma proposta de flexibilização de jornada de trabalho para trabalhar aos domingos. Isso vai depender apenas de acordos entre sindicatos e patrões, né? Nós temos agora a agenda do Senado, que é a chamada Agenda Brasil, que foi proposta pelo Renan Calheiros, para dar apoio ao governo, que está enfrentando sérias resistências na Câmara, né, e de parte da sociedade. E essa Agenda Brasil, ela contempla uma série de medidas em desfavor da classe trabalhadora. Você tem uma ideia, estão querendo ressuscitar o PL da terceirização, estão cogitando em cobrar procedimentos no SUS de acordo com a faixa de renda dos usuários,
né? Então, tudo isso, né, são medidas contra as quais só há uma possibilidade, né? A possibilidade é da união das classes trabalhadoras por uma luta democrática, por uma luta de rua, por uma construção coletiva que extrapole a institucionalidade, porque a institucionalidade a gente vê que está totalmente contra nós, tanto no executivo quanto no legislativo, né? E aí a gente tem então que aproveitar esse momento, né, dentro do serviço público, de fazer uma greve, para mostrar que a greve não é só um momento de interesses corporativos, mas é um momento de mostrar que se a gente não resistir, se a gente não demonstrar força, né, para se contrapor a esse estado de achaque, esse estado de ataque contra os interesses e os direitos dos trabalhadores, nós vamos voltar para um estágio de precarização muito grande num breve espaço de tempo. Entendo. E Márcio, para finalizar a entrevista, quais são os próximos dias? Como que você pode passar as informações sobre o calendário de vocês? Então, nós, durante esses 82 dias, nós fizemos muitas atividades importantes. Nós fizemos 2 ou 3 passeatas em Brasília, que foram muito boas. Nós tivemos milhares de servidores que vieram do Brasil inteiro para participar. Nós fizemos uma ocupação do Ministério do Planejamento e nesse dia forçamos o secretário de Relações do Trabalho, Sérgio Mendonça, a nos receber. Recentemente, nós fechamos, ontem, né, nós fechamos a BR-153 juntamente com servidores da Previdência e da Saúde. No âmbito da UFG, nós já fizemos o fechamento da reitoria 2 vezes, o fechamento do Sercomp 1 vez, o fechamento do condomínio que é composto pelo transporte, SEGRAF, SEGEF e Departamento de Materiais e Patrimônio, nós já o fechamos. Temos feito uma série de movimentos de rua, ou somente os técnicos administrativos, ou nós fizemos dia 11 um ato da educação, que foi composto por técnicos, professores e estudantes. E nos próximos dias a ideia é manter efetivamente essa postura de radicalização da greve. Por quê? Nós temos aí a perspectiva de que o governo sinalize com uma contraproposta, porque o que nos foi oferecido em termos de reajuste salarial, lamentavelmente, é uma proposta indecorosa, né? Ao invés dos 27,3% de reajuste que nós estamos reivindicando, em razão da corrosão da inflação, o governo nos ofereceu 21,3% dividido em 4 anos, de 2016 a 2019. E todas as entidades do Serviço Público Federal foram unânimes em rejeitar essa proposta, né? Então, nós fizemos já inúmeras reuniões que avançaram muito pouco e nesta semana o governo se propõe a apresentar uma contraproposta. E desde que nós fizemos a última reunião, a orientação da FASUBRA, da nossa federação e o entendimento das bases é que nós precisamos radicalizar o movimento para que haja uma negociação efetiva e para que o governo ceda, né, e nos apresente pelo menos uma proposta mais próxima. Então, nos próximos dias, a gente vai ter mais movimentos de rua. Nós temos um evento agora que nós inserimos no calendário da greve, que é um evento dia 20, vai ser um ato de rua em favor da democracia, contra o ajuste fiscal, né, que vai ter participação dos técnicos administrativos, dos professores, dos estudantes, né. Nós temos aí hoje um movimento que vai ser forte na Assembleia Universitária. Nós vamos também estar presentes para reivindicar junto à administração da UFG, né, essa nossa pauta interna, cujas respostas foram absolutamente inaceitáveis. Então, nos próximos dias, nós vamos ainda intensificar o movimento no que for possível, principalmente para dar visibilidade externa para a greve, para mostrar para a sociedade que a greve está forte e que nós não vamos aceitar sair dela, né, sem uma perspectiva prática de negociação e mais, sem uma reflexão, né, e sem uma tomada de posição do governo sobre o ajuste fiscal e sobre os cortes na educação. Então é possível que, eu digo que é possível que isso demanda, obviamente, um debate nas bases, né, das categorias. É possível que, mesmo com a apresentação de uma proposta de reajuste que seja minimamente aceitável, se não houver retrocesso nos cortes, né, do ajuste fiscal, nós possamos estender essa greve
né, para além do limite da apresentação do orçamento, que é 31 de agosto. Né? Isso, claro, depende de um debate com a categoria, mas há uma disposição, né, de se fazer isso, porque, como eu disse para você, o eixo que norteia todos os outros é essa questão da depauperação, da degradação da universidade pública e que está sendo acelerada por esse ajuste fiscal de 2015, e nós temos certeza que ele vai ser aprofundado em 2016, uma vez que a política de governo é a mesma. Nós temos aí no Ministério da Fazenda uma pessoa que é representante dos banqueiros, então a política não há de ser diferente em 2016. Nós não temos que alimentar nenhuma esperança de que haja um influxo, né, dessa política, né, neoliberal extremada, que está sendo conduzida para preservar os interesses do capital financeiro, dos rentistas, dos banqueiros, em detrimento dos interesses dos servidores públicos e da população de uma forma geral. Tá ok. Marcelo, eu agradeço pela sua contribuição. E nós vamos seguindo com a nossa programação e eu espero que você continue nos assistindo pelo nosso canal no YouTube Magnífica Mundi. Até depois.